foram lá, urbanizaram uma região de invasão. O que os caras fizeram? Invadiram de novo, invadiram a própria calçada e organizaram de novo essa situação. Criminosos do Comando Vermelho estão expulsando moradores de um conjunto habitacional em Fortaleza, Ceará, pichando portões com ameaças. Com vocês, João Vitor Ribeiro Noleto. Cara, uma solução para eles seria os secotins. Eu acho que isso já é consciência do nosso pessoal. Mas eu quero, de fato, eu estava pensando na nossa última live que eu desenvolvi uma proposta do Coliseu. A gente pegaria uma região distante aqui de Goiânia, né? E fazer Coliseu para as torcidas distante. Não, eu acho que tinha que ser no Estádio Olímpico. Não tem um evento no Estádio Olímpico. Por que a gente não transforma o Estádio Olímpico no Coliseu e coloca as torcidas organizadas para brigarem lá? E a gente não pode por que a gente não pode inovar e estender isso às facções criminosas? Vocês querem brigar? Sai na mão vocês aí. Pode falar do projeto dos órgãos? Quem ganhar vai ter marmita na cadeia. Posso falar do projeto dos órgãos ou você acha que a live vai cair? Não existe projeto dos órgãos. Projeto dos órgãos, não vamos falar do projeto dos órgãos. Mas assim, é minha autoria. Falando em Secotins, vocês goianos gostaram de reconquistar o Tocantins de volta para formar o Grande Goiás? Deus me livre. Não é uma questão de reconquistar o Tocantins, né? A questão é que o Tocantins é um território rebelde. Da mesma forma como como a China trata Taiwan, nós tratamos o Tocantins. O Tocantins é um território rebelde. Na verdade, eles são goianos, de fato. Só que eles se rebelaram contra o Supremo aqui, né? O Supremo foi goiano. Então nós temos, de fato, de retomar o território. Não retomar o Tocantins, não vai ser Goiatins, vai ser o Goiás como sempre foi. Não existe Goiatins. Tocantins não existe, pessoal. Goiás é sempre assim, Goiás. DF também não existe, é tudo um grande Goiás. Então, assim, esse pessoal aí ele vai ser incorporado novamente no crescimento do Império Goiano. E assim, não há nada que eles possam fazer contrariamente a isso. É simples assim, vai acontecer, é questão de tempo. E assim, cara, esse pessoal do Comando Vermelho, que é o que estava na pichação, assim, eles estavam ameaçando as pessoas, né, cara? Eu acho que a gente devia fazer o seguinte: a gente devia fazer eles se matarem. O que a gente pega? A gente pega o cara do PCC, aí bota ele pra pichar o muro do cara do CV com a ameaça do PCC. A gente contrata o cara do CV e coloca ele pra pichar o muro do cara do PCC com a pichação do CV. Aí a gente bota eles pra trocar tiro. Porque aí a gente minimiza o dano dos policiais, vai ter menos baixas policiais, vão ter menos inocentes mortos no tiroteio. E assim, você vai simplesmente deixar eles numa guerra perpétua. Inocentes mortos seriam, porque comer bala pra todo canto, inocentes morreriam. Aí que entra a proposta do Coliseu. Não, se matem lá. Aí nesse caso, a gente faria preparar as coisas, né? Pra cidade e tal, mas deixar as pessoas, eles se matarem. Eu acho que a gente ia deixar eles se matarem mais. Ou fazer aquela ideia que a gente falou aqui anteriormente, dos javalis, cara. Botar os javalis brasileiros para subir o muro. Eu acho que eles iam gastar tanta munição para matar os javalis que depois que o exército subisse, não ia ter mais bala para trocar tiro. Você acha que seria uma boa, cara. Você pega seus javalis assim, você joga todos eles lá e bota assim para subir o muro, para depois os caras gastar munição, bota o PCC e o CV para se matar. E é isso, cara. Depois que eles se matarem, você volta e faz a limpa no resto. A gente fica brincando, mas, cara, olha a gravidade disso. O crime organizado é completamente imbecil. Ele atingiu, não, falando sério, o crime organizado atingiu um nível de poder e de dominação nesse estado em que ele pode simplesmente falar para as pessoas saírem de casa. Eu fiz a live sábado aqui em Jardim, olha isso. Uma senhora tinha um filho que gostava de polícia, ele queria ser policial quando crescesse. E eles fizeram um aniversário com tema policial, a criança vestida de fardinha e tudo, foram algumas viaturas, aquelas de moto, né? Lá, prestigiar a festa. Né? É do Ceará, é outro nome, tá giro, né? O giro do Ceará. E eles foram lá prestigiar a festa. Sabe o que aconteceu? O Comando Vermelho ameaçou, falou que é proibido qualquer tipo de apoio à polícia naquela região que eles dominam, inclusive uma festa de aniversário na região deles. E fizeram a mãe da criança e a amiga da mãe, que tirou uma foto em cima da moto da polícia, se desculparem. E a moça teve que passar pela seguinte humilhação: se eu errei, me desculpem. Você percebe que ela nem sabia onde é que ela tinha errado, sabe? Mas assim, é um negócio. Eu tô brincando assim, porque eu tô meio desanimado, eu tô tentando ser mais irônico pra não animar mais. Mas assim, cara, sendo bem sincero, eu acho que a gente devia voltar pra execução pública com esse pessoal, porque assim, eles são completos animais, são completos bárbaros. Eu acho que eles não entendem a mensagem do Estado, a não ser que você mostre pra eles que realmente faz sentido com eles. É assim, cara. É um pessoal completamente bárbaro. Então, assim, você não pode tratar com humanidade quem é bárbaro, porque você arrisca perder na própria humanidade que está nas pessoas, no pacto social, nesse sentido. Porque a questão, eu já comentei isso na live primeiro lá, porque a questão é a seguinte: se você se esforça ao ponto de oferecer os seus direitos humanos e os seus valores para uma sociedade que rejeita seus valores, que rejeita seus direitos humanos, que no caso é a sociedade como é a sociedade do PCC, você arrisca perder os seus direitos humanos. Então, assim, não tem como a gente tratar esse pessoal com humanidade, porque eles literalmente destroem a sua humanidade. A certos bairros, a certos lugares, você não pode frequentar certos lugares, você não pode falar determinadas coisas, justamente porque eles que controlam o Brasil hoje, eles que controlam o nosso país. Então, assim, esse pessoal aí tem que se tratar da forma mais dura possível. Não tem muito o que você dizer além disso. Infelizmente, não tem como a gente tratar de reabilitação desse pessoal. Não dá, esse pessoal não tem reabilitação. Porque eles rejeitam completamente a existência do nosso pacto social. É simples assim. Eles rejeitam a existência do Estado brasileiro. Então, essas pessoas têm que ser mortas, presas ou mortas. E, assim, se for preso, também tem que botar a lei brasileira proíbe, mas pra mim tinha que botar pra trabalhar forçadamente também, pra devolver um pouquinho do dano que eles causaram. Forçadamente não, pra custear as despesas. Pra custear as despesas. E também pra reparar o dano à sociedade. Afinal de contas, o que é você construir uma estrada no sol quente ao meio-dia
comparado com a família que você matou. Você vai estar reparando um pouquinho que não você fez com ele, sabe? Isso tinha que ser estendido pro cara do Bolsa Família, cara. Você chega com a van ali na casa da pessoa que tem Bolsa Família e fala assim, não, então, irmão, tem duas opções. Você sobe na van e vamos pavimentar a estrada lá no Acre, ou você vai perder o seu Bolsa Família. Eu acho que é uma boa esse projeto aí. Eu não sou bárbaro como você. Eu defendo que o cara do Bolsa Família tem industrialização perto da casa dele, que ele possa trabalhar e abrir mão do Bolsa Família. E se ele não quiser optar por isso, que tem um prazo de permanência dele nesse programa social, de forma que ele busque um emprego e não Eu concordaria com você, mas depois que eu ouvi alguém que recebe benefício do governo estadual e do governo federal falando assim, não, eu não vou trabalhar porque o governo está mamando do governo mesmo que vocês pagam. Depois que eu ouvi isso pessoalmente, eu simplesmente falei, não, Dani, essas pessoas têm que ser tratadas com barbaridade mesmo, porque as pessoas não sabem usufruir dos benefícios dela. Assim, é uma questão muito simples. Porque, cara, se eu estivesse recebendo dinheiro do governo, se eu estivesse na merda, se eu dinheiro do governo, o que eu ia fazer? Eu ia aproveitar o dinheiro do governo, essa folga que eu estou recebendo, para pensar, querer estudar, ou que começar a criar um empreendimento, para justamente conseguir me livrar dessa merda. Só que as pessoas não têm o mínimo de senso, assim. O brasileiro não tem o mínimo de senso. E eu acho que, assim, é meio infantil a gente achar que a maioria das pessoas que estão no Bolsa Família são coitadas. Eu acho que não. Eu acho que a maioria das pessoas do Bolsa Família não são coitadas. Elas são pessoas que realmente estão se aproveitando, não estão aí. Você vai ver os vídeos, assim, as pessoas desse jeito mesmo. Eu vi um comentário que eu achei muito engraçado. Que o Marcelo Silva colocou: eu sou contra anexar o Tocantins porque o campeonato goiano vai ficar uma merda. Eu achei esse comentário muito engraçado. Porque é como se ele fosse bom. Então, eu acho que não precisa nem dispensa comentários, mas o campeonato goiano não tem os bons empreendimentos aí. Não, mas é um ótimo argumento, porque se ele ficar pior, é crime contra a dignidade humana, sabe? Mas, ó, o Vitor perguntou aqui, ó, pergunta sobre o crime organizado. Prendendo o de vala com as cabeças deles, não iria desanimar o resto? Cara, eles são punidas? Depende. Algumas figuras, se você mata o cara lá da base, o aviãozinho, é tipo uma ilha. Vai nascer outro lugar porque tem um cadastro de reserva enorme do crime organizado de pessoas para substituir esse cara. Mas se você mata um chefão do crime, não, cara, um cara que tá lá no topo da estrutura, eles vão ter muito trabalho para substituir. Eu não creio. É porque depende da facção também. Você tá falando do CV, que são mais bárbaros, que são mais animais, mais burros. Se você mata os chefões deles, eles meio que ficam quase que sem chão. Agora, eu acho que o PCC é uma coisa muito mais complicada. Porque a questão é a seguinte: eu não acho que o Marcola é o cabeção do PCC. Eu acho que, sei lá, o cabeção do PCC vai ser um empresário aleatório aí, um lugar aleatório. E se você mata eles... Não, então, mas aí que tá. Primeiro, os caras dessa rede de... Eu acho que o PCC é tão sofisticado. É uma máfia tão assustadora. Eu acho que eles têm muita gente pra substituir. Eu acho que eles têm muita... Eles são uma cadeia de comando muito velho. Eu superestimo o PCC. Porque, assim, os caras, pra mim, é uma máfia. É porque eles chegaram num nível de business que é como se fosse o CEO da Coca-Cola. Se trocar o CEO da Coca-Cola, a empresa... A Coca-Cola não funciona. Eu acho que o PCC chegou a esse nível de máfia, tá ligado? É uma coisa tipo assim, você matou o Marcola hoje, as operações continuam seguidas. Não, é o seguinte, ele é preso. Você mata o empresáriozão lá, as operações continuam seguidas assim. Então, assim, você tem que desmantelar de ponta a ponta. Não é questão... É porque, assim, você mata o chefão do crime, eles vão continuar ainda tendo vários formas vários promotores. Então, assim, é uma coisa de desmantelar de ponta a ponta. Vários governadores destinando determinados governadores. Benefício fiscal para as empresas que eles lavam dinheiro. Então, e assim, cara, é um negócio que você tem que desmantelar de ponta a ponta. Por isso que a guerra nossa, que a gente tem que lutar contra os crimes organizados, é tríplice. É uma guerra cultural, é uma guerra social, é uma guerra bélica. Então, assim, não adianta nada você subir lá o morro e metralhar todos os aviãozinhos, todos os ralés aí, mas você não acaba com a cadeia de comando. Da mesma forma, não adianta nada, mas voltando ao que eu estava falando, é importante a gente fazer essa guerra em todos os eixos, porque o que acontece? Não adianta nada, como eu falei, você metralhar os ralés lá enquanto os chefões continuam vivos. Da mesma forma, não adianta você acabar com os chefões, manter a ralé lá, porque simplesmente vão montar uma nova facção ou mudar a estrutura de comando. Da mesma forma que não adianta você acabar com a facção e manter a desgraça que é aquela favela, porque você está literalmente criando um poço de formação de novas facções no futuro. E da mesma forma, não adianta você acabar com o crime organizado, não adianta você entregar condições sociais para aquelas pessoas se elas estão numa cultura de merda que exalta o crime organizado. Porque o mau gosto do brasileiro ela tem que ser combatido. É aquele lance. Foram lá, urbanizaram uma região de invasão. O que os caras fizeram? Invadiram de novo, invadiram a própria calçada e organizaram de novo essa situação. Não vai adiantar de nada se você fizer só um desses eixos, nem se você fizer só dois desses. Você tem que acabar com a cultura do crime, você tem que acabar com a existência do crime a nível organizacional e você tem que acabar com a pobreza. É simples assim, porque pobreza pobreza é uma desgraça não só para as pessoas que estão lá, é uma desgraça para todo o país. Assim, não é benéfico para o próprio capitalismo, assim, que é o modelo que conseguimos continuar desfrutando daquela pobreza desgraçada. A grande questão não é nem a pobreza material, a pobreza de espírito, porque eu venho da família pobre, mas uma coisa que a minha família se orgulha é de não ter nenhum bandido, de não ter nenhum vagabundo na família. E isso é perdido. As pessoas estão na pobreza de espírito tão grande que elas estão literalmente fazendo todo tipo de merda e não estão mais tendo... Porque isso perpassa a questão material também, sabe? Eu acho que isso perpassa, cara. Porque a questão é a seguinte, é óbvio que o cara que toma a decisão última e fala assim, eu vou virar um criminoso, essa pessoa, obviamente, ela escolheu por conta própria e essa pessoa, ela realmente é uma pessoa que realmente não tem nada restante no espírito. Ela decidiu só criminosa. Só que a questão é a seguinte, eu acho que é meio lógico a gente falar que a questão material... Eu não acho que passa pela questão material. Até porque as famílias que têm dinheiro passam pelo mesmo problema da pobreza de espírito, da miséria de espírito. E ela que é o fruto de todo o problema. Ela que é o fruto de todo o problema. Ou você acha que o Neymar teve esse espírito
de miséria resolvido quando ele passou a ganhar muito dinheiro. Não teve. Não resolveu. Só que foi fácil. Não é rico. Não é a questão material que é o problema do ser humano. Não é o problema da questão material. Não, mas falando assim. A grande questão é que as pessoas perderam o brilho. As famílias estão desmanteladas. As famílias estão falando da explotação do jovem, do molequinho jovem, uma pessoa que realmente está. Não, ó, sabe quem tem mais chance? Duas situações. Imagina um cara, um playboy de classe média, que não tem pai, mas tem uma mãe que tem uma aposentadoria lá e ganha muito bem. Essa mãe não põe limite nele. Então, logo muito novo, ele começa a usar droga. Agora, a situação B. Um menino pobre, crescido na periferia, mas com um pai presente que põe limite nele. Qual dos dois é mais propício para virar um soldado do crime organizado? O drogado sem pai ou o menino pobre com pai? A questão é a seguinte, vamos lá. Então, é uma questão de estrutura familiar. Tem duas famílias bem estruturadas, uma muito rica e uma muito pobre, mora na favela. Qual que é mais fácil do que organizar o Estado? É a criança. A família desestruturada. Não, e a estrutura da família não passa necessariamente pela questão material, mas sim pela questão de... Eu concordo com você que a questão... Eu acho que a questão espiritual mesmo das pessoas, a questão de moral, é muito mais relevante. Não é a questão espiritual. Eu tô falando da questão moral. Eu acho que é muito mais relevante. Mas eu acho que é meio ingênuo achar que a maternidade não influencia. Influencia. Mas agora a decisão última, obviamente, perpassa pelo espírito, porque a questão é a seguinte... Os dois influenciam. Só que aí a discordância tá o quê? Você tá, o seu argumento é que a questão material é mais importante, a minha que a questão... Não, eu acho que a questão da família é mais importante. Só que a questão material tem uma relevância. Eu achei que você não achava que tinha relevância. Não, tem relevância. Só que a questão é a seguinte, só que quando você cria uma sofisticada, é isso que eu acho que a questão central é essa. Quando você cria uma sofisticação moral, ética ou religiosa na pessoa, essa pessoa, independente da situação dela, ela não vai entrar com tudo. Agora, se você cria se a pessoa tem uma vida muito luxuosa, essa pessoa é muito... Ela não tem uma base para ficar... Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender a questão material como um motivo plausível para Não, como um fator que influencia de fato, porque se eu acreditar nisso, eu estou negando as raízes da minha família. Eu estou negando as histórias que meu pai me contava, me doutrinando desde criança. Meu pai as histórias que ele me conta, tipo, do tanto que ele era pobre, fudido, e das escolhas que ele tomou, de, tipo assim, de chegar convites escusos dele não ter aceitado, porque eu posso ser pobre o que for, mas eu tenho eu tenho que pegar a formação, meu pai me criou para isso. Você tem uma formação moral. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender como motivo plausível. Não é. De entender a questão material como a principal. Não é a questão principal, mas é um fator que entra na equação. Só que a questão é a seguinte, se você tem uma formação cultural, moral e ética e religiosa muito boa, não importa a situação que você estiver, estrutura familiar. E o seu familiar, não importa a situação que você estiver, você não vai cometer um crime. Agora a questão é a seguinte, não adianta você, justamente por causa disso que é tão importante a cultura, não adianta quanto dinheiro você der pra pessoa, se ela perder aquele dinheiro, não tiver uma formação cultural, ética, moral, ela vai fazer merda. Entendeu? A formação cultural é muito mais importante justamente porque ela dá uma base sólida que a pessoa leva desde o início ao fim da vida. Então essa é realmente a coisa mais importante. Existem outros fatores que eu acho que são mais importantes até do que a própria pobreza. Ter perspectiva de futuro ou não é muito mais importante do que você ser pobre ou rico. Você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, um cara que não terminou o ensino médio, não tem perspectiva de... Ele não vai conseguir nem trabalho de estreito. Não, pelo amor de Deus. Cara, é a questão... Seu pai te deu um carro quando você fez 18 anos. Mas você não tá entendendo. Tô falando assim, eu não tenho a perspectiva de, por exemplo, ter uma carreira muito excepcional aqui no Brasil, justamente porque aqui no Brasil não é um país que abarca a ciência de uma forma séria. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Agora a questão é a seguinte, eu tenho perspectiva no sentido de... tô aqui no partido de missão, tô trabalhando nisso assim. Nesse sentido eu tenho perspectiva, mas falando assim, a pessoa média que ela faz fazer... Eu consigo muito sentir empatia para as pessoas. A pessoa média que faz um curso de uma engenharia qualquer, ou um curso de, sei lá, qualquer curso. Essa pessoa não tem a perspectiva de futuro naquela área dela, não importa qual assim, quem sou eu para falar qualquer coisa sobre a sua vida, mas te conhecendo, acho que você tem uma perspectiva de crescimento no Brasil, que, independente do se você tivesse seguido a carreira profissional, você teria uma... Não, eu acredito nisso. Mas a questão é a seguinte, me parece muito deprimente você seguir uma carreira no Brasil, porque a questão é a seguinte, eu sei que se eu fizesse 0,5x do esforço que eu faço aqui em algum outro país no exterior, eu conseguiria 10x do resultado. É uma coisa desse nível. Só que, se a gente olhar para o nosso caso pessoal, é diferente, que a gente já foi mordido pelo destino do ideal. Então, é diferente, sabe? Essa questão é a seguinte, é porque é deprimente pensar que, tipo assim, 80% dos profissionais da minha área, por exemplo, que é direito, 80% dos profissionais vão trabalhar a vida inteira e eles não vão conseguir ganhar mais que o atendente do Walmart nos Estados Unidos. Sim. Isso é uma perspectiva muito deprimente. Porque a questão é a seguinte, obviamente tem muitas pessoas que não estudam, mas vamos pegar assim, sei lá, vamos pegar 1 milhão de advogados, colocar esse número. Esse 1 milhão, vamos lá dizer que, vamos colocar aqui que metade deles estudam de fato. Esse meio milhão de advogados, eles realmente estudaram, fizeram um serviço de qualidade, essas pessoas têm uma perspectiva pior do que um atendente de supermercado no exterior. Isso é absolutamente deprimente e, assim, completamente desmotivador, porque não é só na área de direito, é em todas as áreas. A falta de futuro, a falta de perspectiva no Brasil é uma coisa tão engranada que a gente não tem esperança nessas coisas. Tanto que, assim, todas as áreas que você for estudar, não importa a área que você for estudar, você vai ter alguém falando, isso aí não dá certo. Todas as áreas é assim, absolutamente todas as áreas. Não adianta o que você vai estudar, o que você vai trabalhar, não dá certo. Alguém vai te achar um motivo de falar que não vai dar certo. Porque as coisas no Brasil são feitas para você não ter esperança. Você é sugado, você esperança a todo momento. Em todas as coisas que você vai fazer. Desde empreendedorismo ao concurso público. Você é desincentivado de ponta a ponta, porque tudo vai dar errado. É assim que funciona no Brasil, cara. Concurso público não. Não, concurso público, cara, é esse que é o negócio, cara. O concurso público você é desincentivado justamente por causa do esforço, que é mais deprimente ainda. As pessoas se incentivam justamente só por causa do salário. Não, você não é incentivado porque você vai ter um poder de transformação. Você vai ter um bom salário. Vai ter grana, é isso. É o incentivo mais mesquinho possível.
É o pior tipo de incentivo que tem. E aí eu fico olhando, cara, tá bom, né? A gente precisa pensar nesse lado financeiro, mas resumir a vida só a isso, sabe? Como é que a pessoa fica em paz? Tipo assim, cara, uma sensorista que ganha 15 mil reais. Eu não consigo estudar por dinheiro. É a coisa que não dá, pra mim não desce. Porque assim, cara, você estudar por dinheiro é uma coisa tão deprimente, você sentar, ler livros, assim, perder seu tempo fazendo questões, redações de coisas que você não gosta de fazer. Isso aí pra mim não desce, velho. Então assim, eu falo tranquilamente, assim, eu já estou estudando pra prova da B, por exemplo. Estou estudando, né? Foi a prova que eu quero fazer, porque eu estou indo bem nas questões e tal. Mas uma coisa que eu nunca estudaria, por exemplo, é uma prova pra magistratura. Mano, eu não tenho nenhuma postura de magistrado. Eu ia ser o magistrado mais parcial possível. Se entrasse um cara do CV lá, eu ia imputir mais 3 crimes. Promotor. Promotor eu tenho um perfil mais pra isso, se eu fosse fazer. Mas eu ainda quero tentar eleições. Eu tenho essa meta, mas assim, por exemplo, eu entendo que para juiz eu não tenho nenhuma afinidade para juiz. Eu não tenho nenhum jeito, nenhuma forma de ser juiz. É impossível ser um juiz imparcial. Então, nesse sentido, eu entendo que eu não vou estudar para isso. Não é para mim. Eu entendo que a missão não é essa. É o melhor salário do país. Não é para mim, velho. Eu entendo isso. Aí você vai ver, cheio de gente assim que não tem nenhum perfil para juiz. A pessoa nem sabe direito o que faz o juiz. A pessoa só quer o dinheiro. Então a pessoa estuda, passa lá e tal. Aí você vê o cara como sendo magistrado, velho, a pessoa assim completamente desconectada da realidade. Ela não entende o que é o trabalho dela, a influência do trabalho dela. E ela fica fazendo um monte de merda. Essa é a realidade. As pessoas não entendem o papel delas. Elas não buscam justamente aquilo que o Platão falava, né? Das pessoas buscarem aquilo que elas nasceram aptas a fazer. E eu acredito muito nisso da forma da minha religião também, cara, porque eu sou cristão, né? E assim, é uma coisa que é claramente bíblico, que as pessoas são dadas determinados talentos para exercer em determinadas áreas. Então há pessoas que vão ter talentos para exercer, por exemplo, informática, que é uma coisa que eu sou. Eu sei um pouco de montar computador, mas em informática em si eu não sei nada. Mas tem pessoas que conseguem fazer tantas coisas na informática que eu não consigo nem conceber como a pessoa faz aquilo. E assim, isso é incrível, porque faz uma sociedade realmente ter diversidade, né? Não é só um bando de robôzinho igual. Isso que a gente deveria estimular as pessoas realmente irem atrás daquilo que elas gostam, atrás daquilo que elas têm prazer em fazer. E quando você sente prazer em fazer, você naturalmente vai fazer aquilo de uma forma muito melhor do que várias outras pessoas que não têm aptidão a fazer. E é isso. Quando você se sente em paz, né? Até quando você se sente realizado fazendo alguma coisa. Sim. É o que não tem preço, né? E é o que é impossível de você buscar no Brasil, porque, sei lá, a todo tempo, o Brasil é uma máquina de esmagar sonhos, né? Uma máquina de moer sonhos. Então, a todo momento, os seus sonhos vão estar sendo jogados no lixo. Completamente mogado. Você vai ser mogado. Você é mogado. Por exemplo, é raro você encontrar uma pessoa como o Peruano. Eu estou num curso que eu tenho certeza que não vou ficar desempregado quando acabar. Estou aí para aprender e ser alguém melhor. Existe. É difícil você encontrar. E a gente é até influenciado por uma visão muito materialista, talvez, né? Porque o marxista ele não consegue, muitas vezes, compreender que a liberdade que a pessoa tem para buscar a felicidade não necessariamente é uma felicidade material. Às vezes é um negócio completamente... Às vezes o cara quer virar um monge, sabe? Eu percebo que essa galera da esquerda, talvez, tivesse influência materialista. Cara, eu acredito que parece que eu acho que não consegue conseguir. Eu acho que o esquerdismo é quase uma doença, porque assim, é uma destruição completa do seu espírito, que você é chamado a negar absolutamente tudo que a sociedade tem, negar tudo que tem nela, faz nada presta. E assim, cara, isso é um caminho muito deprimente. Você achar que nada presta é um caminho para tristeza. Não tem muito o que dizer. Eles negam a religião. Eles negam qualquer tipo de espiritualidade de forma séria. Eles basicamente enxergam a espiritualidade como forma de conseguir poder. Tanto que o que acontece nas igrejas hoje, muito é isso. Você tem muitas pessoas que não são religiosas, que negam a palavra de Deus, elas entram nas igrejas justamente para tomar poder, para conseguir voto, para conseguir voto. Então, assim, cara, é uma fragilidade. Eles não têm nenhuma afinidade espiritual. É umas pessoas que não têm esperança no mundo à volta delas, não têm esperança das pessoas, e elas acham que simplesmente tudo está errado, e a única forma de você destruindo tudo e construindo de novo. Isso é uma forma muito merda de você viver, porque você vai sofrer a vida inteira, cara. Assim, para você tá tudo errado. E assim, isso é uma fragilidade espiritual tão grande, você não conseguir reconhecer o que há de bom no mundo que você tem agora, ainda mais quando você tem tantas evidências históricas de como foi o mundo no passado. Cara, é um negócio que o Trezetão fala que é bem real, assim. É uma das poucas coisas que ele fala que é bem real. Cara, nós aqui temos um padrão de vida melhor do que todos os reis da Idade Média. É uma coisa assim absurda. Eles não tinham os chuveiros que a gente tem, eles não tinham o transporte que a gente tinha, eles não tinham as roupas com a qualidade que a gente tem. E assim, as pessoas não conseguem enxergar o quanto que nós evoluímos, cara. Nós nunca tivemos tantas pessoas que não estão passando fome. Nós nunca tivemos tantas pessoas que têm acesso a um sistema de saúde mesmo como falha ele seja. Mas aí eu tô assim, indo mais do outro lado porque nós nunca tivemos pessoas tão infelizes, sei lá, que não tem uma família do lado. Sim, mas a questão é a seguinte, nós temos que necessariamente ter esperança naquilo que a gente já tem e falar assim, não, a gente já tem isso aqui, mas olha tanto que a gente pode ser melhor. Porque a questão é a seguinte, se você já fala assim, tudo isso aqui é uma merda, você vai querer destruir tudo. E isso não é o caminho, claramente não é o caminho. E esse é o caminho da esquerda, é o caminho frágil, é o caminho de fraco, é o caminho do revolucionário. É o caminho do revolucionário frágil, que não consegue reconhecer o que há de bom no mundo, o que há de bom das pessoas ao lado. Então assim, a gente tem que olhar para as coisas que a gente tem de bom e falar assim, cara, como que a gente pode aprimorar isso? Essa é a forma de você honrar os seus antepassados, honrar aquele tanto de pessoas que morreram para você ter o que você tem hoje. Honrar os seus pais que conseguiram entregar para você, os seus avós que conseguiram entregar para você. Então, assim, você tem que entender que o mundo não é uma desgraça. O mundo tem muitos problemas. O mundo tem problema demais. Mas, assim, a gente tem que entender que o mundo não é só problema, não é só desgraça. Porque se a gente ficar amarrando só dos problemas, cara, você vai ter uma vida muito feliz de ponta a ponta. Você só vai sofrer a sua vida inteira.
E assim, cara, não é uma forma boa de se viver. É igual aquele negócio que tá falando nisso lá, igual você. Ah, você é alienado, jogador de futebol 6. Cara, é isso, velho. É você ter um desprendimento, assim, às vezes, da realidade crua e nua. Não no sentido de negar, não ser um idiota, assim, que assim, eu sou alheio isso aqui e vou simplesmente, sabe, ficar bebendo ou só jogando. Mas você entender que há coisas boas na vida, há prazeres na vida que são bons de se aproveitar e ter esperança num dia melhor. Porque eu acho que esse é o motor mais forte de qualquer outra coisa. Eu acho que o motor mais forte pra mudança é a esperança. Se você tem esperança no dia melhor, você vai estar continuamente trabalhando. Eu não acho que a esperança é algo que causa a esperança, que é a capacidade de imaginar. E é o que a gente não tem no Brasil. A gente não tem a capacidade de imaginar o Brasil dando certo, porque é impossível você olhar aqui. Se eu olhar para a janela que tem do meu lado e olhar para baixo, vai ter um monte de morador de rua e vai ter literalmente um tolete de merda que um morador de rua acabou de cagar bem ali. Eu não tô brincando. Se eu olhar para a janela aqui embaixo, tem um tolete de merda. Então é muito difícil você ter a capacidade de imaginar esse país dando certo. Tem que imaginar. Não, é difícil você imaginar. Porque se aqui tivesse um local em que a assistente social tivesse agora levando esse cara para internação compulsória, para ele parar de usar droga, e que eu pudesse andar tranquilamente na minha rua, sem ter que desviar de um tolete de merda que um morador de rua drogado acabou de fazer, é difícil. Talvez, não, isso é fácil. Não, se isso acontecesse, era muito fácil eu parar e pensar, pô, a gente pode gerar mais emprego aqui nessa região, né? Tem uma vocação. Esse que é o negócio. Nós somos chamados. A gente não resolve o básico, então é difícil sonhar com as coisas dando certo. Nós somos chamados a imaginar aquilo que é difícil. Nós sempre fazemos trabalho difícil. Se a gente não consegue imaginar como liderança, acabou. A gente, mas, pode esquecer. A gente tem que simplesmente acabou. Nós precisamos ser os primeiros a ter essa capacidade de imaginar, mas também o que vai fornecer para a sociedade, mesmo que em doses pequenas ainda, que é o que a gente pode fornecer, as pequenas vitórias. E elas vão, porque uma vez que a gente resolve a questão do morador de rua, a pessoa vai começar a parar e pensar, pô, a gente pode morar numa cidade que tem uma renda média, que eu posso ter um salário melhor, sabe? Então, e se a minha cidade pode ser melhor, por que esse país não pode ser melhor? Por que a gente não pode ampliar o que acontece lá no Leve Poços e levar água, comida, emprego para as pessoas que vivem no semiárido nordestino, sabe? Com essas pequenas vitórias, a gente vai pavimentando o caminho para a gente começar a botar essa porra para funcionar, sabe? E essas pequenas vitórias também elas passam por uma outra questão, porque quando a gente vai falar de capacidade de imaginação, a gente tem que parar para pensar também o que aconteceu nos últimos 200 anos no Brasil. O que aconteceu no Brasil nos últimos 200 anos? O Brasil era um país respeitado. Até, sei lá, até um certo golpe militar aí. Eu não sou imperialista, eu não sou o cara monarquista aqui. Eu sou Império Goianistão. Não, Goianistão. Império. Do ponto de vista do Brasil, eu não sou o monarquista. Mas uma coisa que a gente tem que fazer justiça é entender que o golpe republicano, se é que a gente pode chamar assim, não vai ficar parecendo uma sinalização para o outro que eu não quero sinalizar, mas o golpe republicano, ele roubou não a vocação, ele roubou a vocação imperial do Brasil. A gente tem que parar para pensar por que é que na América Espanhola inteira a gente tem um monte de republiqueta dividido. A Venezuela se dividiu em Colômbia, Equador, Venezuela, e que a América Central tem um monte de país e por que o Chile e a Argentina não é um país único? E esse Brasil que vai desde os gaúchos do sul ao cabra macho nordestino, ao paraense meio bicho, não, ao paraense. E você junta tudo isso, está todo mundo em prol de uma nação, sabe? Está todo mundo unido em prol de uma nação. A gente tem que parar. Como é que a gente conseguiu chegar nesse ponto? A gente tem que olhar e reconhecer os méritos que, naquela época, nós tínhamos um líder respeitado guiando esse país, alguém que não tinha abarcado por completo aquela ideia patrimonialista, né, de confundir público com privado, muito pelo contrário. Ele vivia para liderar esse país para um caminho melhor. E que, somado a tudo isso, a gente conseguiu ter um povo falando uma única língua, tendo uma única religião, porque naquela época todo mundo era católico, basicamente, todo mundo ali com os mesmos princípios, no mesmo valor de pátria. Isso não foi quebrado, não foi dividido como aconteceu na América Espanhola. E isso trouxe uma vocação imperial muito grande para o nosso país, de ser esse gigante do sul global, esse árbitro do sul global, e que foi roubado pelo golpe republicano que deixou Goiás, o Brasil, nesse limbo, sabe? Os nossos símbolos foram sequestrados, a nossa vocação foi sequestrada e não sobrou nada pra gente. Sobrou nada pro Brasil. O Brasil ficou à deriva, sabe? O Igor tá rindo até agora do que eu falei do nortista, mas é brincadeira. Cara, o WJ e o Antônio Fernandes colocaram como ter esperança. Agarre-se a Jesus Cristo. A melhor forma de ter esperança. Ter esperança no mundo perfeito vindouro, não nesse mundo imperfeito que é cheio de pecadores e falido. E o WJ perguntou uma outra coisa aqui. O que fazer quando você quer ter força, quer acreditar, mas não consegue? Pergunta honesta aqui. Não importa se você acredita ou não. O que importa é que você não tem outra alternativa. E aí é a hora de você levantar da cama, ser homem de verdade e fazer o que precisa ser feito. Você precisa fazer esse esforço de imaginar isso aqui dando certo. É daí que vem a força. É nas pequenas vitórias. Deixa de... Tipo assim, existem dois tipos de pessoas. Existe o Nando Moura, que tá dentro do quarto dele, e existem as pessoas que estão indo pra praia. Cara, você acha mesmo que todo mundo aqui acorda feliz, assim, todo dia, 5h30 da manhã, vai pra faculdade, ele sai da faculdade, vem aqui pro calor do inferno, felizes, todos os dias sorridente pra trabalhar aqui. E quando você vai pra prática e começa a ter as primeiras vitórias, você começa a ter essa força, porque você consegue justamente pavimentar esse caminho da esperança. Eu acho que um dos principais motores nossos aqui, eles também estão comentando comigo, que a questão é a seguinte: a gente entende que na live tem 21 pessoas, nosso grupo de apoiadores tem mais 200. A gente entende que essas pessoas, elas colocaram e depositaram esperança em nós.
Então, assim, a gente não pode desonrar a esperança dessas pessoas, porque elas colocaram a esperança que nós vamos trazer alguma mudança. Sim. Então, assim, essa vozinha aqui atrás do ouvido tá sempre falando assim pra gente, você não pode parar. Você não pode parar, porque há pessoas que confiam em você, há pessoas que estão esperando de você. Então, isso é uma grande motivação pra gente, cara. Assim, quando vocês acham que a gente realmente não liga, por exemplo, quando vocês fazem um comentário elogiando nosso trabalho, cara, não, a gente ficou muito feliz. Todos os comentários, todas as vezes que aumentam um pouco as views, aumentam um pouco os likes, nós ficamos muito felizes, sentimos motivados. Porque nós entendemos que nós temos uma responsabilidade diante de vocês aqui na live. Nós temos uma responsabilidade não só com vocês, mas com várias outras pessoas alienadas que estão presas ao político centrão, que estão, assim, realmente sendo usadas como ferramentas para essas caças políticas malditas. Então nós entendemos essa responsabilidade. E essa Aqueles que não sabem o que fazem. Exato. E esse senso de responsabilidade motiva muito mais do que qualquer realmente, assim, motivação fútil e temporária. A gente não sente uma motivação. Cara, assim, várias vezes a gente não tá motivado para vir aqui. É cansativo, velho. Cansa, é longe. Dá trabalho, custa muito. Só que a gente tem um incentivo de responsabilidade. Justamente a disciplina de trabalhar. E não pense que as coisas você vai começar a ter força de uma hora para outra. Você vai ficar muito tempo fazendo aquilo sem ter força até que você consiga. Você vai lá começar a fazer o supino com a barra lá e 3 quilos só, até que você vai conseguir ter força para chegar lá e fazer a barra com 100 quilos, sei lá.